está aqui na casa do Penseníquel, a Penseníquel Platz. E as crianças que não obedeceram ainda dá tempo de se redimir? Estas imagens não são de um culto moderno, mas sim do Natal. Este é o Krampus, uma espécie de Pai Natal, só que do mal. E este é o ritual alemão que celebra o Krampus. Não parece alegria, não parece Natal, parece muito mais com algo diferente. Algo como um culto, talvez, mas e se eu te dissesse que o Natal pode ser mais assustador do que o Halloween? Quando pensamos no Natal, imaginamos luzes coloridas, cheiro de comida caseira e família reunida, sem esquecer, claro, do famoso Pai Natal, o símbolo da alegria e generosidade para com o próximo. Mas a história por trás desta data é muito mais estranha, obscura e misteriosa do que parece. No Natal existem pequenos detalhes que parecem completamente normais, pois aprendemos a normalizar muita coisa. Até paramos para pensar por alguns segundos e aí a coisa começa a ficar verdadeiramente estranha. Por exemplo, os biscoitos de gengibre. Você já parou para pensar o quão bizarro eles são? Quem teve a ideia de moldar bolachas no formato humano e achar que isso era completamente normal? Algo que à primeira vista parece inocente, mas a simples ideia de colocar um boneco humanoide na boca e comer a cabeça, os braços e até mesmo as pernas já me causa um pouco de desconforto. A verdade é que isso não começou como uma brincadeira festiva. Em cultos antigos, moldar comida no formato humano era um ritual, às vezes de proteção, outras vezes de magia. Alguns povos criavam bonecos de massa para representar pessoas reais, e esses bonecos eram usados como oferendas ou até mesmo como substitutos simbólicos numa bênção ou então numa maldição. Na Idade Média, estes pequenos humanos comestíveis eram vistos como objetos poderosos, e com o tempo essa tradição foi suavizada, adaptada e acabou na nossa mesa do Natal. Hoje parecem apenas bolachas fofinhas, mas a inspiração original é bastante bizarra. O Krampus surge nos Alpes, principalmente na Áustria, Alemanha e região da Baviera. Enquanto São Nicolau recompensava as crianças boas, o Krampus tratava das más, com correntes, chifres e uma língua enorme, um saco onde, segundo a tradição, ele levava as crianças desobedientes. Mas o mais inquietante é o ritual de Krampusnacht. Acontece todos os anos, no início de dezembro. Centenas de pessoas se vestem como demônios, correntes, máscaras gigantes, sinos pesados e fogo. Elas correm pelas ruas, perseguindo civis, assustando crianças, batendo com varas, e acredita-se que isso traz sorte. Parece brincadeira, até vermos pessoalmente o quão realistas essas máscaras são. Muitas dessas máscaras são feitas à mão. Os artesãos usam madeira, peles reais e chifres de animais. Daí o superrealismo nas máscaras. Mas a origem do Krampus é ainda mais antiga do que isso. Vai muito além de São Nicolau.
Alguns historiadores acreditam que ele veio de rituais pagãos pré-cristãos, associados às florestas escuras, ao inverno e aos espíritos que vagavam pelas montanhas. Com o tempo, quando o cristianismo se espalhou pela Europa, essas figuras não desapareceram, elas foram adaptadas. O Krampus tornou-se o contraponto perfeito, santo e demônio, recompensa e castigo. Para muitos, o Krampus é apenas um elemento folclórico, para outros é algo muito mais sombrio. O Natal nos é apresentado como a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Só que há um problema. Ninguém sabe quando Jesus Cristo verdadeiramente nasceu. A Bíblia não menciona o dia 25 de dezembro, nem sequer uma única vez. E então aqui vem a pergunta: por que dia 25 de dezembro? No mundo antigo, o dia 25 de dezembro já era algo especial. Era o festival do Sol Invictus, o Sol Invencível, o momento em que o Sol renascia após o solstício de inverno. As noites longas começavam a diminuir, a luz voltava e os romanos celebravam isso com festas, música e bebida, troca de presentes e rituais dedicados ao Deus do Sol. Ao mesmo tempo, existia também um outro festival tão famoso quanto a Saturnália, uma celebração caótica cheia de banquetes, inversão de papéis e rituais que duravam vários dias. O festival contava com elementos estranhos, a inversão total de papéis. O festival era tão caótico que era comum as pessoas trocarem de roupas, usarem máscaras e até mesmo fazerem inversão de papéis de gênero. Homens vestiam-se de mulher e mulheres vestiam-se de homens. E também, durante a Saturnália, os escravos sentavam-se à mesa dos patrões, falavam livremente e eram servidos como se fossem os donos da casa. Era uma celebração de liberdade total, de exagero e da desordem. Com o tempo, a Igreja percebeu que não havia como competir com essas tradições e então fez algo inusitado. Pegou na data mais popular do mundo antigo e deu-lhe um novo significado. Assim, uma festa pagã tornou-se cristã e algo que hoje chamamos de o Natal. Santa? Is that you? Ao contrário do que nós pensamos, o Natal não é igual em todos os lugares. Em alguns países existem tradições tão estranhas, tão perturbadoras, que fazem o Krampus parecer algo como uma brincadeira de crianças. No país de Gales existe uma criatura que ninguém esperaria encontrar na noite de Natal, uma caveira de cavalo chamada Mary Lade, e todos os anos grupos de pessoas cobertas por mantos escuros, segurando esta caveira com olhos brilhantes, vão de porta em porta cantando. Mas não é só cantar, eles desafiam os moradores a uma batalha de rimas. E se perderes, a Mary Lade entra na tua casa. Entrar uma caveira de cavalo articulada na tua sala no meio da noite é a última coisa que esperaríamos de uma tradição natalínea. Na Islândia, o Natal tem um outro guardião, mas não é um anjo, é um gato gigante e faminto. Dizem que este monstro ronda as aldeias durante o inverno e devora quem não recebe roupas novas no Natal. Sim, é exatamente isso. O gato gigante vem à sua atrás porque você não recebeu roupas novas. Mas por trás dessa regra peculiar havia uma intenção. A intenção era de pressionar as famílias a trabalharem duro na tecelagem antes do inverno, e quem não trabalhava não recebia roupas, e quem não recebia roupas virava comida do gato.
No fundo, era basicamente um aviso para sobreviverem ao frio, mas contado de uma forma que parece mais um pesadelo. Nos Alpes existe uma figura feminina chamada Perchata. À primeira vista, parece apenas mais uma lenda, mas dizem que ela aparece durante os 12 dias de Natal e castiga quem não cumpre os deveres de casa. E o castigo é abrir a barriga da pessoa. Perchata retira as entranhas e substitui por palha, como se fosse um boneco de palha. E por mais assustador e surpreendente que possa parecer, as pessoas contavam isso às crianças, na época do Natal. E por fim, no dia 6 de janeiro, na Itália, não é o Pai Natal que visita as casas. Ao invés disso, é uma bruxa, chama-se Befana. E tal e qual o Pai Natal, ela também aparece durante a noite, entra pela chaminé e deixa os doces para as crianças boas. Porém, para as más, ela deixa apenas carvão. Ela é uma mistura estranha de cristianismo com antigas tradições de bruxaria. A verdade é que o Natal tem origem baseada no folclore, no paganismo, no medo e no mistério, e talvez seja essa mistura que o torne numa data tão diferente das demais e que, na minha opinião, o torna de certa forma mais assustador do que o Halloween. E se você não deixou o like e não se inscreveu no canal, tome cuidado para não ser desafiado numa batalha de rimas por uma cabeça de cavalo. Se alguém bater a porta na sua casa numa noite de Natal, tome cuidado, pois pode ser a última coisa que você verá antes de entrar diretamente no saco. Enfim, vou ficando por aqui. Eu me chamo Antônio e até uma próxima.